Olá pessoal, vamos para a aula 409, revisando o conteúdo, que são testes de vestibular da ficha número 4 de potencial num campo elétrico uniforme. Vamos para a questão de número 11. Diz assim, uma carga positiva pontiforme é liberada a partir do repouso em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme e constante. Se a partícula se move na mesma direção e sentido do campo elétrico, a energia potencial eletrostática do sistema... Bom, o que nós temos aqui? Uma questão teórica, tá? Nós temos que saber que um campo uniforme é feito de duas placas planas e paralelas dispostas uma diante da outra. Nós colocamos aqui linhas de campo paralelas e igualmente espaçadas. E aí ele larga uma carga positiva que parte do repouso. Essa carga positiva que parte do repouso, ela começa a se movimentar nesse campo. Ele pergunta o que acontece com a energia potencial elétrica. Pessoal, energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial elétrico. A carga é positiva, certo? O que vai acontecer com uma carga positiva submetida a um campo elétrico? Ela vai se movimentar, aqui no caso, no sentido das linhas. Se nós colocarmos equipotenciais aqui, eu quero que vocês lembrem que no sentido das linhas os potenciais diminuem. Se diminui o potencial, potenciais menores, vezes uma carga positiva, tem que cuidar, se a carga fosse negativa seria diferente, tá? O que vai acontecer? A carga se move, a positiva se move para potenciais menores. E se os potenciais são menores, a energia potencial será menor. Agora, se fosse uma carga negativa, vale lembrar que a carga negativa vai se movimentar para os maiores potenciais. Mas a negativa, que viria, nesse caso, para a esquerda, vai para os maiores potenciais, mas vai... colocando um sinal negativo vezes um potencial maior, acaba também tendo energia potencial elétrica menor. Então, ambas vão para a menor energia potencial elétrica. Só que depende, a positiva vai para os menores potenciais e a negativa para o maior. Então, questão número 11, E de Equador, diminui a energia potencial eletrostática. Aí ele pergunta sobre energia cinética. Pessoal, o que vai acontecendo com a velocidade? A velocidade vai aumentando, né? Porque ela está acelerada ali dentro. Ela está adquirindo velocidade, portanto, adquirindo energia cinética. Uma outra maneira é saber que se diminui a energia potencial elétrica do sistema, ela não pode sumir, tem que se transformar em outra. Que outra? Energia cinética. Então, E de Equador. Diminui e a energia cinética da partícula aumenta, tá? Porque tem uma outra diminui lá, né? E a energia cinética da partícula diminui. Não, se diminuísse as duas, ia sumir energia. Então diminui a cinética, diminui a potencial elétrica e aumenta a cinética. E de Equador para número 11. Questão número 12. Unifesp. A presença de íons na atmosfera é responsável pela existência de um campo elétrico, dirigido e apontado para a Terra. Próximo ao solo, longe das concentrações urbanas, num dia claro e limpo, o campo elétrico é uniforme e perpendicular ao solo horizontal e sua intensidade é de 120 volt por metro. A figura mostra as linhas de campo e dois pontos dessa região, M e N. O ponto M está a 1,2 metros do solo e N está no solo. A diferença de potencial entre M e N é... Bom, a questão de número 12 mostra uma figura, tem um ponto M no solo, um ponto M a 1,2 metros do solo e também as linhas de campo elétrico que apontam
ali ó, na figura para baixo. Quero lembrá-los que para o campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre duas linhas equipotenciais, uma passando por cima de ponto M e outra em cima do ponto N, essa diferença de potencial entre duas linhas é calculada com o campo elétrico vezes a distância entre as linhas. Notem, não é a distância entre os pontos, é a distância entre a linha do N e a linha do N, que é exatamente 1,2 metros. Como eu sei que o campo elétrico é 120 volts por metro, e eu tenho aqui 1,2 metros, corta metro com metro, 120 vezes 1,2, 144 volts é a diferença de potencial entre essa linha do N e a linha do N, que é o solo. Portanto, E de Equador para a questão de número 12. Questão número 13, UPE. Um próton se desloca horizontalmente da esquerda para a direita a uma velocidade de 4 vezes 10 na 5 metros por segundo. O módulo do campo elétrico mais fraco capaz de fazer o próton uniformemente, trazer o próton uniformemente para o repouso, após percorrer uma distância de 3 centímetros, vale em Newton por Coulomb quanto? Dados, massa do próton, 1,8 vezes 10 na menos 17 kg e a carga do próton 1,6 vezes 10 na menos 19 kg. Bom, como é que é a questão número 13? Ele está dizendo que o próton se desloca horizontalmente da esquerda para a direita. E ele tem uma velocidade que foi dada, que é 4 vezes 10 na 5, 4 vezes 10 na 5 metros por segundo. Bom, ele quer saber qual é o campo elétrico mais fraco. Ou seja, eu quero um campo elétrico capaz de fazer com que em 3 centímetros de deslocamento esse próton vá ao repouso. A velocidade final dele tem que ser 0. Bom, o que vai acontecer? Eu tenho que ter, ele quer um campo uniforme, né? Ali, uniformemente, ou seja, ele quer que a aceleração desse próton seja constante, porque como é que eu sei que é constante? Trazer o próton uniformemente, sublinha ali. Então, aceleração constante contrária ao movimento. Então, eu tenho que ter uma força resultante constante. Essa força resultante é a força elétrica. Bom, se o próton tem que sofrer força elétrica para a esquerda, as linhas de campo têm que ser também para a esquerda. Então, eu já sei que aqui é a placa positiva e aqui é a placa negativa, porque eu sei que as linhas saem da placa positiva para a negativa. Bom, o que vai acontecer aqui? Quem faz, então, a frenagem do próton é a força elétrica. Força elétrica que faz isso. A força elétrica, sendo a força resultante, nós temos que saber o seguinte, o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Porque variou a energia cinética de 4, né, tá aqui a velocidade de 4 vezes 10 a menos 5 para 0. Então a energia cinética foi a 0. Vamos lembrar que a energia cinética, né, é a variação da energia cinética é a energia cinética final menos inicial. E aqui nessa situação, o trabalho da força resultante é o trabalho da força elétrica. Então será a energia cinética final menos a energia cinética inicial, certo? Bom, a energia cinética final eu já sei que é 0. Aqui, 0. E vamos lembrar que a energia cinética se calcula com massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, tá aqui, 0 menos energia cinética inicial. O trabalho da força elétrica se calcula sempre como? Se calcula com a carga, que é a carga do próton, Qzinho, vezes a diferença de potencial. A diferença de potencial sempre é o potencial inicial menos o final. Então, aqui eu tenho um potencial inicial e aqui eu tenho um potencial final. Então,
UIF é igual a energia cinética menos massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Agora, essa diferença de potencial, pessoal, vamos cuidar. VI, lembra que o potencial diminui no sentido das linhas? Então, o VI é menor do que o VF. Então, o que vai acontecer aqui? Essa diferença de potencial, VI, um número menor, menos o maior, vai dar uma diferença de potencial negativa, tá? Porque, olha só, eu estou indo de um potencial menor, inicial menor, para um maior. Tá vendo que a carga positiva está se aproximando da placa positiva? Ela foi freada. Então, está aumentando o potencial. Então, quando nós fizermos, olha aqui, ó, a diferença de potencial, o cálculo da diferença de potencial, V e F, eu vou pegar VI menos VF, um número menor menos um número maior. E isso aqui, então, vai dar negativo. A diferença de potencial entre dois pontos em módulo, a diferença de potencial em módulo, tá? Sem considerar o sinal, como é que ela é calculada a diferença de potencial entre dois pontos num campo uniforme? A diferença de potencial é E vezes D, mas isso é o valor da diferença de potencial. O campo elétrico, ele é o que ele está me pedindo. O campo elétrico é o que ele está me pedindo. E D é a distância entre os dois pontos que eu tenho, que é 3 centímetros. Então aqui, ó, eu vou botar um sinal negativo, porque eu já sei que essa resposta tem que ser negativa. Então vai ser menos E, módulo de E, o valor de E, que é o que eu quero, vezes o D. É igual a menos mv0 ao quadrado sobre 2. Esse menos daqui com esse menos daqui vai acabar simplificando. E vai sobrar para mim que a carga vezes o campo vezes a distância é a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Bom, ele me pediu o campo que consegue fazer essa frenagem. Então o campo terá que ser, ó, esses dois caras que estão multiplicando vão passar dividindo. mv0 ao quadrado sobre 2 vezes Qzinho vezes D. Agora eu tenho que botar tudo no sistema internacional. Massa. Massa foi dada no sistema internacional. 1,8 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Velocidade também foi dada no sistema internacional. 4 vezes 10 na 5. 4 vezes 10 na 5 ao quadrado sobre 2 vezes a carga, também sistema internacional. 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes D. D não foi dado no sistema internacional. 3 vezes 10 na menos 2. Então, 3 vezes 10 na menos 2. Bom, agora nós temos que cuidar aqui. Ó. O que nós temos que é possível simplificar? 1,8 dá para dividir por 3, dá 0,6. Esse 2 aqui dá para simplificar, dá 0,3, que é 3, 0,3 é 3 vezes 10 na menos 1. Então, esse cara aqui sumiu, esse cara aqui ficou, esse cara aqui sumiu. Então, o campo, ó, vai ser 3 vezes 10 na menos 1. 4 ao quadrado dá 16. Esse 16 eu vou chamar de 1,6 vezes 10 na 1. Tá? Ó, 4 ao quadrado, 16. Vezes, então vou deixar ó, aquele 1,6 do denominador, vezes 10 na menos 19. Esse 10 na menos 19, tá, vamos deixar esse 10 na menos 19 por enquanto. Aí eu tenho aqui ó, 10 na 10. Vezes 10, ó, 10 na 20, menos 27, vezes 10 na 10 positivo, e tem esse 10 na menos 2 aqui ainda. Bom, agora que está começando a clarear, 1,6 corta com 1,6, então o único número que eu tenho aqui sem as potências é 3, é o 3. Tá? Então tu viu que olho para as alternativas, já acho que é uma delas ali. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho 10 na menos 27 vezes 10 na 10. Eu somo e dá 10 na menos 17.
Isso aqui dá quanto? Dá 10 na menos 21. 10 na menos 21. Beleza? E agora, o que eu tenho? Eu tenho 10 na menos 21, 10 na menos 17, dividido por 10 na menos 21. Esse cara, 10 na... Antes disso, 10 na menos 1 vezes 10 na 1 corta, né? Porque dá 10 na 0. 10 na menos 17 dividido por 10 na menos 21 é menos 17 menos 21. Difícil, né, isso aqui, né? Fácil de errar, né? Dá 10 na 4 positivo Newton por Coulomb e tá ali, D de Dinamarca. Então, chata é a conta aqui, né? Até que os números aqui não complicaram, porque o 16 daqui conta com 1,6. Mas tem que tomar muito cuidado, não esquecer nenhuma das simplificações. 3 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb, D de Dinamarca para a questão de número 13. A ficha número 4 está encerrada. Agradeço a tua presença. Até a nossa próxima aula.